Olá, sejam bem-vindos ao Inclusão de A a Z, programa de inclusão da pessoa com deficiência, porque aqui a gente discute os direitos da pessoa com deficiência. O nosso tema de hoje é acessibilidade. Então, se você está no YouTube e ainda não me segue no Instagram, vai lá, começa a me seguir. Então, a gente vai falar sobre acessibilidade, o que é acessibilidade, o que são barreiras, quais são os tipos de barreiras, qual a dificuldade, né, da gente promover essa acessibilidade para que as pessoas derrubem essas barreiras que as impedem de ter essas oportunidades. Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos começar falando sobre o conceito de acessibilidade. O que a Lei Brasileira de Inclusão fala, o que ela define como acessibilidade. Artigo 3º da lei. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, gente, o que acessibilidade não é só uma rampa. Porque para muitas pessoas ainda, quando a gente fala que um local não é acessível, a imagem, o pensamento que nos vem à cabeça não tem uma rampa para a pessoa, né, se locomover. Então, vocês viram que a acessibilidade é muito, muito mais do que uma rampa. Então, a acessibilidade ela está diretamente relacionada com as barreiras. Porque quanto mais eu promovo a acessibilidade, mais barreiras eu quebro e permito que essa pessoa com deficiência ela tenha acesso tanto a um espaço público, quanto a um prédio público, uma praça, um brinquedo, então, um site, ela entende as comunicações, então tudo isso, quando você possibilita esse tipo de acessibilidade, essas barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta, essas barreiras vão sendo quebradas. E então, quais são os tipos de barreiras? Vamos falar primeiro o que é barreira, que também a Lei Brasileira de Inclusão, ela define o que são essas barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. E aí ela classifica uma série de hipóteses aqui como sendo barreiras. Então, quais são esses tipos de barreiras que a LBI nos traz? Então, são as barreiras urbanísticas, as barreiras arquitetônicas, de transporte, nas comunicações, atitudinais, barreiras tecnológicas, de comunicação, adaptações razoáveis. Então, ela vem aqui descrevendo uma série de hipóteses que são consideradas barreiras. E quando a gente fala em barreiras, então, o conceito de acessibilidade, ele se relaciona com o conceito de barreiras, e isso tudo se relaciona com a inclusão ou com a exclusão da pessoa. Então, quanto mais barreiras ela tem, quanto mais barreiras ela enfrenta no seu dia a dia, mais exclusão ela vive, né?
Então, a nossa luta é, aos poucos, ir quebrando essas barreiras para que a pessoa com deficiência efetivamente se inclua em tudo, né? Na sua vida diária, em tudo que ela tem direito. Então, eu queria até dar um exemplo aqui dessas barreiras, como a barreira, ela realmente impacta na vida da pessoa. Há um tempo atrás, acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, o Tribunal de Contas promoveu um evento sobre acessibilidade. E aí lá tinha um palestrante que ele morava nos Estados Unidos, mas ele disse que nasceu em um dos países que eu não me lembro, da América Central. E aí ele contou a história dele com relação justamente à acessibilidade, né? No lugar que ele nasceu, ele falou que ele não tinha direito nem à escola. Então, ele não tinha ido à escola até que a família dele se mudou para os Estados Unidos. E lá ele teve todas as oportunidades, né, de uma escola de qualidade e de tudo, né, uma inclusão total. E ele utilizava uma cadeira de rodas, ele não verbalizava, então ele fazia tudo pelo computador, mas ele é altamente qualificado, ele conseguiu, né, fazer tudo o que ele queria fazer em termos educacionais e de trabalho, porque ele não enfrentou essas barreiras que lá no país onde ele nasceu, ele enfrentou, né, já sendo negado a ele o direito à escola. Então, isso exemplifica muito bem essa questão de você ter acesso aos seus direitos para que você tenha essa vida normal, como todo mundo tem, né? Ter direito à escola, depois ter o direito ao trabalho, ter o direito a uma convivência social. Tudo isso só é conseguido a partir do momento em que você não tem que enfrentar essas barreiras no seu dia a dia. E aí, tem uma barreira que é mais importante do que as outras? Todas as barreiras são, assim, determinantes na vida da pessoa. E isso vai depender do tipo de deficiência que você tenha, né? Agora, uma barreira que atinge da mesma forma todas as pessoas com deficiência é a barreira atitudinal, que é como as pessoas veem a pessoa com deficiência. Então, que atitude que ela tem quando ela vê uma pessoa com deficiência. Então, esse olhar que ainda de muita discriminação e preconceito, isso é a principal barreira, no meu entendimento, para a pessoa com deficiência. Porque se não houvesse essa barreira da atitude, as outras barreiras, elas seriam quebradas com mais facilidade. Então, quando você falasse que você precisa de uma acessibilidade no seu trabalho, né, para que você consiga desempenhar o seu papel da melhor forma, o empregador que não tenha uma atitude contrária à inclusão, ele vai perceber, não, ele vai com mais facilidade te ajudar a eliminar aquela barreira ali para que você consiga o seu intento. Então, a barreira da atitude, para mim, é a que mais prejudica a pessoa com deficiência aqui no Brasil. Então, a gente tem que sensibilizar a sociedade, sensibilizar as pessoas para a importância, né, da inclusão da pessoa com deficiência. E existem muitos mitos que envolvem a pessoa com deficiência que as pessoas precisam saber que são mitos, que aquilo não são verdades. Então, essa sensibilização da sociedade, a partir dessa sensibilização é que a gente vai quebrar essas barreiras atitudinais e, a partir daí, a gente conseguir ir quebrando essas outras barreiras. E aí, como é que está a situação do Brasil com relação à acessibilidade? Eu sempre falo aqui que nós temos uma legislação muito boa, bem avançada, com base nos princípios da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, mas acontece que
a prática, ela não está acompanhando a necessidade real das pessoas, né? Até porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela entrou em vigor, ela é de 2015, mas ela entrou em vigor em 2016. Então, até aí, tudo era inacessível à pessoa com deficiência. Então, a gente vive num mundo com muitas barreiras. E, apesar de já ter 4 anos a Lei Brasileira de Inclusão, o ritmo que a gente espera está muito lento. Então, a gente precisa acelerar esse ritmo para que as coisas comecem a acontecer. Eu moro na capital da República e a gente vê aqui, que deveria ser um exemplo para todo o Brasil, as coisas também acontecem muito lentamente. Então, aí eu vou dar 2 exemplos aqui. Vou dar um exemplo aqui de Brasília e um outro que não é de Brasília, mas para exemplificar essa questão das barreiras, né? Em Brasília, nós temos uma rodoviária que ela fica no centro da cidade e por lá há uma grande circulação de pessoas. E essa rodoviária, os ônibus, eles chegam no subsolo e a pessoa tem que, para ir para qualquer lugar, ela tem que ir para o andar de cima, né? Só que os elevadores e as escadas rolantes, eles nunca funcionam. Já fizemos várias ações aqui em Brasília para que isso aconteça, para que as pessoas com deficiência física, principalmente, elas consigam se locomover por esse espaço, mas é, assim, inacreditável a morosidade para que isso aconteça. E aí, várias ações foram feitas, inclusive pelo Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência, pela OAB, pelo Ministério Público, e aí a gente começa a perceber que as coisas são feitas assim, sem pensar na acessibilidade. Descobrimos, por exemplo, que o projeto de reforma da rodoviária, esse projeto, ele não previa a manutenção nem dos elevadores, nem das escadas rolantes. Daí a gente vê o descaso, né, com a pessoa com deficiência. Outro caso que para mim assim, me marcou muito foi, eu fui para São Paulo participar de uma feira de acessibilidade. E aí eles colocaram o transporte de um determinado ponto para o local da feira. E eram ônibus que diziam ser adaptados para a pessoa com deficiência. E a gente entrou e depois a gente viu que tinha 2 pessoas com deficiência física que utilizavam cadeiras de rodas. E a gente percebeu um total despreparo das pessoas que estavam fazendo aquele transporte. Então, o ônibus, ele tinha um elevador, mas esse elevador, ele não permitia que a cadeira motorizada colocasse as pessoas lá dentro. Então, eles tiveram que tirar as pessoas da cadeira de rodas, o que não é certo fazer isso, porque quando você faz esse movimento, você pode agravar a deficiência da pessoa. E então, isso já foi uma primeira coisa errada que foi feita. E, ao final, quando as pessoas conseguiram ficarem lá dentro do ônibus, eles não conseguiam colocar a cadeira, porque era a cadeira motorizada, era muito pesada, ou seja, eles tiveram que retirar as pessoas, eram essas 2 pessoas, eles tiveram que retirar essas pessoas do ônibus e elas tiveram que ir em suas cadeiras de rodas por uma cidade com o trânsito, assim, muito pesado, sem calçadas acessíveis. Então, enquanto a gente ia no ônibus, a gente via elas andando pelo meio da rua, em suas cadeiras, em total perigo ali, totalmente expostas. Então, são, assim, isso, assim, há muito pouco tempo isso aconteceu. Então, a gente está engateando nessa questão da acessibilidade e a gente tem que avançar nesse processo para que a gente consiga permitir que as pessoas tenham essa independência e essa autonomia, porque sem acessibilidade isso é impossível. E aí, como o governo ele não promove da forma adequada a acessibilidade, ele tem que fazer políticas compensatórias, né? Como, por exemplo, conceder isenção na compra do carro zero. Então, essa é uma política que compensa essa falta de mobilidade das pessoas pelas cidades
E aí você tem que saber também dessas políticas compensatórias para que você, de alguma forma, possa exercer o seu direito com mais autonomia e com mais independência. Isso é o que eu tento fazer aqui, levando essas informações para vocês. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela relaciona, assim, vários direitos que devem ser acessíveis para a pessoa com deficiência, várias garantias com relação à acessibilidade, como a acessibilidade nas comunicações. Então, toda comunicação feita, ela deve ser acessível para as pessoas. Então, os sites, eles devem ser acessíveis. Então, quando você, por exemplo, vai fazer uma compra em um site, esse site, ele deve te permitir fazer com independência essa compra, sem necessidade de outra pessoa. O acesso à justiça, tem até um capítulo destinado aqui na Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre a acessibilidade na justiça, para que você possa, por meio da justiça, acessar os seus direitos. Então, ele diz assim, o poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridas adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Aí o parágrafo 1º. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário, quanto ao direito da pessoa com deficiência. E aqui é interessante que ele fala que os membros do Poder Judiciário, então, os juízes, os ministros, eles também têm que se capacitarem para prestarem esse atendimento à pessoa com deficiência. A justiça, ela deve estar acessível não só para quem procura a justiça, mas também para os profissionais que são pessoas com deficiência, porque a gente tem que pensar que existem muitas pessoas com deficiência que são advogados, que trabalham na Defensoria Pública, que trabalham no Ministério Público. Então, essas adaptações, elas têm que permitir tanto para o profissional quanto para as pessoas que buscam a justiça. Existe também na própria lei brasileira que os cinemas, as salas de cinema, elas devem ser adaptadas, devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. E aí, isso já existia um prazo para que isso acontecesse, e olha o que a gente viu ano passado. O prazo era para que isso acontecesse agora, em janeiro de 2020. E aí, o governo, ele teve a capacidade de editar uma medida prorrogando o prazo por mais um ano. Vejam isso, é um despautério, né? Ao invés de promover a acessibilidade, ele aumentou um prazo que já era de 4 anos para que o cinema se adaptasse. Então, assim, não está permitindo o acesso de todas as pessoas com deficiência à cultura, quando ele ainda prorroga esse prazo por mais um ano. Então, são muitas coisas assim que a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. Existem alguns direitos também de acessibilidade que eles estão na Lei Brasileira de Inclusão, mas eles não são autoaplicáveis. E o que é isso? Não ser autoaplicável é necessitar de uma outra norma para definir melhor esses critérios, como é que vai se dar a aplicação desse direito. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês de que isso já aconteceu, de que esse regulamento ele já existe. Então, a pessoa, nesses 2 casos aqui, ela já tem a garantia da efetivação desses direitos. O primeiro deles é com relação aos empreendimentos multifamiliares, que são os condomínios.
Então, esses empreendimentos hoje, todos eles devem atender às regras de acessibilidade. Primeiro, tendo unidades ou já adaptadas à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, ou que permitam a adaptação dessas unidades para que essas pessoas possam viver ali e conseguir, por exemplo, uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas, ela não pode morar num espaço com tantas paredes, tantas portas, que ela não possa conseguir se movimentar pela sua casa. Então, essas adaptações, elas têm que ser garantidas nessas unidades multifamiliares. Além disso, todos os espaços de convivência desses condomínios, eles devem serem totalmente acessíveis a todas as pessoas. Então, desde a vaga na garagem lá, se esse edifício tiver um estacionamento, essas vagas preferenciais para as pessoas com deficiência, elas devem estar perto aos elevadores para facilitar esse acesso. As piscinas, as churrasqueiras, o salão de festa, todos esses espaços que são de multiuso daqueles moradores, eles devem ser acessíveis a todas as pessoas que moram ali. Então, isso já está valendo, esse regulamento ele já foi feito em 2019. E uma outra coisa, um outro direito também que está garantido, que dependia desse regulamento, com relação aos hotéis, pousadas e similares. Então, muita gente ainda tem aquela ideia pré-concebida de que pessoa com deficiência só sai de sua casa para ir ao médico. Isso também é um mito. Pessoa com deficiência, ela tem direito de estar em todos os espaços. Ela tem direito ao turismo, à cultura, ao lazer. E então, nessa parte do turismo, essas pousadas e esses hotéis, eles devem serem adaptados para todos os tipos de pessoa também, para todos os tipos de deficiência. E aí ele fala que os projetos arquitetônicos, esse decreto ele já define isso. Os projetos arquitetônicos, eles devem garantir pelo menos 5% dos seus dormitórios para a pessoa com deficiência. Então, eu me lembro que a gente ia para São Paulo com um grupo, né, até para participar de feiras lá de acessibilidade, e a gente ficava tentando achar um hotel que tivesse acessibilidade para que as pessoas pudessem fazer a sua reserva. Olha só. Então, esse decreto, ele garante que pelo menos 5% dos dormitórios de pousadas, hotéis e similares devem ser acessíveis às pessoas com deficiência. E que para os hotéis que já existem, para esses empreendimentos que já existem, esses hotéis, pousadas e similares, a reserva é de 10% desses dormitórios para a pessoa com deficiência. Essas unidades, elas devem estar em rotas acessíveis também. Então, nada de botar lá no cantinho que ele vai ter dificuldade de sair de lá, de acessar os outros espaços do hotel. Eles têm que estar em rotas acessíveis, que facilita essa movimentação da pessoa nesse ambiente. Uma outra coisa aqui, só voltando um pouquinho na questão dos apartamentos, se você quer comprar um apartamento, e aí você vai lá ali onde eles estão fazendo aquela venda, você pode comprar esse apartamento e você pode solicitar que a sua unidade já seja feita essas adaptações. E aí você tem que fazer esse pedido até o início da obra. E então, você não vai pagar nenhum valor a mais por essa adaptação. Agora também, se você fala que vai comprar, depois você desiste da compra, aí você tem que ressarcir o empresário lá o construtor que está fazendo aquela obra, desse valor que ele ia gastar a mais para fazer essas adaptações. Então, gente, é fácil fazer adaptação? A gente sabe que não é fácil,
Até porque a gente vive num ambiente totalmente inacessível, onde só existem barreiras. Então, a gente está lá tendo que fazer a lição primeira no processo de acessibilidade. Mas isso não pode ser uma desculpa para não fazer acessibilidade. A gente, quando parece assim uma coisa utópica quando a gente fala sobre todos esses direitos, mas quando a gente sai do Brasil, a gente vê que nos outros países, principalmente na Europa, as pessoas já têm muito mais acessibilidade que no Brasil, tanto para se locomover. Eu vi várias pessoas com total independência andando pelas cidades. Eu vi em Portugal, da última vez que eu fui em Portugal, eu vi uma pessoa com síndrome de Down no metrô, sozinha. Então, ela com total autonomia para fazer aquele trajeto, que eu não sei se ela estava indo para o trabalho ou para uma outra atividade, mas ela estava sozinha. E aí também tem a questão da segurança, né? Que a gente já falou na outra live. Então, além da acessibilidade, você tem que permitir que as pessoas também andem com segurança pelas cidades, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque como a minha filha tem síndrome de Down, eu fiquei imaginando a Juliana naquela situação, né? De andar pelo metrô sozinha, sem nenhum risco, né? E sabendo ali que está segura dentro do metrô. Então, isso é o sonho, é o nosso sonho de, né? E que a gente sonha, mas também não quer que esse sonho fique, que a gente fique só sonhando. Essa realidade tem que acontecer o mais rápido possível. Então, não é fácil fazer acessibilidade, e o próprio Tribunal de Contas da União, ele tem feito vistorias nos órgãos públicos federais, para verificar como é que anda a acessibilidade da comunicação, dos sites, quais são as garantias que estão sendo negadas à pessoa com deficiência. E aí ele elegeu alguns órgãos onde existe esse público assim, presencial, um atendimento maior presencialmente a esse público com deficiência. Então ele fez vistorias na Caixa Econômica, no INSS, nos Correios, na Defensoria Pública, no Ministério Público do Trabalho, para ver como é que anda essa acessibilidade. Só que aí é assim, ele faz a vistoria, mas aí dá um prazo, e aí aquele prazo geralmente não é cumprido, né? E aí a gente fica nesse estica, né? Sempre esperando que se promova a acessibilidade. Falando nessa dificuldade, eu mesma aqui no meu canal, infelizmente, eu não promovo a acessibilidade como eu gostaria, né? Com uma janela de Libras, com todos os meus vídeos com legenda, porque eu pago para fazer esse trabalho, então é muito difícil fazer esse trabalho sozinha, sem nenhuma ajuda externa, né? Então, até por isso que eu tenho um curso mais aprofundado sobre o direito da pessoa com deficiência, que é uma maneira que eu encontrei para que eu consiga deixar todo o meu conteúdo acessível a todas as pessoas. Aí a gente tem que falar um pouquinho também, aqui já estamos quase terminando, sobre as adaptações razoáveis. O que é isso, adaptações razoáveis? Quando a gente fala assim, parece que é uma adaptação mal feita, mas não é isso. Adaptação razoável, a própria lei fala, são adaptações, modificações, ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os seus direitos e liberdades fundamentais. Então, adaptações razoáveis são adaptações necessárias para que a pessoa com deficiência, ela consiga fazer minimamente o que ela tem que fazer. Então, a adaptação razoável pode ser uma pequena solução que vai resultar na solução de um grande problema. Então, não é ter a cadeira de rodas mais sofisticada,
não é proporcional uma adaptação que ela pode causar, no caso, por exemplo, do empregado. O empregador, ele sempre alega, tem que fazer a adaptação, tem que fazer esses ajustes, e isso vai me onerar muito, mas ele tem que entender que essa adaptação razoável, inclusive a própria lei, ela diz que não é para onerar a pessoa que tem que fazer a adaptação. Então, não pode ser uma coisa desproporcional em privilegiar uma pessoa em detrimento dos outros também. Então, aquela adaptação, ela não pode gerar, em relação aos outros empregados, por exemplo, um privilégio, soar como um privilégio. Então, são pequenas soluções que podem ser feitas naquele ambiente para que se encontre uma solução para aquela barreira. Então, a própria lei, ela fala assim, o decreto que regulamentou essa parte também das adaptações razoáveis, o decreto fala assim, esses ajustes e modificações necessários não acarretem ônus desproporcional indevidos, e aí ele define percentuais para que sejam gastos nessas adaptações razoáveis. E para preservar o negócio da pessoa que tem que fazer a adaptação. Então, de 2,5% no caso de microempreendedor individual. Então, não pode ultrapassar esse percentual, o valor da adaptação que ele tem que fazer. 3,5% no caso de microempresa. Ou 4,5% no caso de empresa de pequeno porte. Então, não tem que alegar isso também para não fazer as adaptações, porque o próprio decreto já definiu esses percentuais de gastos para não onerar o negócio da pessoa que tem que fazer essas adaptações. Então, tem que ser proporcional, e as adaptações, elas existem para garantir direitos, não para conceder privilégios para as pessoas. E é isso, com pequenas soluções você pode resolver grandes problemas. Então, era isso, e só uma coisinha, a questão, por exemplo, do cinema, que a gente viu que não foi razoável conceder mais um ano de prazo para que essa adaptação nos cinemas fosse feita. Então, aí deixou de ser razoável esse prazo maior para haver essas adaptações. Uma coisa também que a gente tem que lembrar é que a acessibilidade, ela melhora a vida de todo mundo. Né? Então, você promove a acessibilidade para a pessoa com deficiência e você também está garantindo a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, da gestante. Então, são ações que a gente vê que acabam beneficiando a outras pessoas que não estão naquele grupo ali que a Lei Brasileira de Inclusão fala, né? Que ela é específica para as pessoas com deficiência. E não só com relação à acessibilidade, com relação às adaptações também que a gente faz, por exemplo, na escola, elas beneficiam não só a pessoa com deficiência, mas outras pessoas que têm algumas outras dificuldades de aprendizagem. Isso acaba sendo um benefício para muito mais gente do que só para as pessoas com deficiência. Ok? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu tenho procurado falar de assuntos, de temas mais gerais, assim, para a gente ir tendo essa noção do que traz a Lei Brasileira de Inclusão. Certo? Então, era isso, gente. Até amanhã, com um novo tema, no mesmo horário, sempre falando aqui sobre os direitos da pessoa com deficiência. Tchau, tchau.